Olá, minha querida Goiânia, olá, meu querido estado de Goiás. No programa de hoje, nós vamos falar sobre as violações aos direitos das crianças, especialmente aquelas que ocorrem no seio familiar. De acordo com a Secretaria de Direitos Humanos, em 2013, olha, para você ter uma ideia, foram registrados mais de 124 mil denúncias de violência contra crianças e adolescentes no Brasil. Mas esse número pode ser ainda maior, já que nem todos os casos são, infelizmente, eles são denunciados. É um levantamento feito com dados do Conselhos Tutelares de todo o país e revela ainda algo mais assustador ainda. Pais e mães são responsáveis por metade dos casos de violações aos direitos da criança e do adolescente no Brasil. O nosso agente entra nesse debate e, para tratar desse assunto, eu estou recebendo a Procuradora de Justiça Laura Bueno e a especialista em atendimento à pessoa em situação de violência, Cida Alves. São as minhas convidadas de hoje e em um minuto eu já volto com elas aqui no nosso agente, que está apenas começando. Olha, um levantamento com 83% dos conselhos tutelares do país verificou que a maioria das agressões contra criança e adolescente, olha, são feitas pelos próprios pais. E esse tipo de situação é bastante comum. No ano passado, os casos de violação dos direitos desse público em Goiás ultrapassou, olha só, 3.700 casos já detectados e já jurisdicionados. Põe na tela. Qual o limite entre correção e agressão? O que acontece com as crianças vítimas de violência física e psicológica dentro de casa? Quais os traumas e as consequências que essas vítimas vão carregar durante toda a vida? E qual o trabalho e o que está sendo feito pelos órgãos de proteção a crianças e adolescentes? Esses são os questionamentos da reportagem de hoje. Diariamente, muitas crianças são vítimas de algum tipo de violência e, de acordo com dados do Disque 100, que é um Disque Denúncia Nacional de Abuso e Exploração de Crianças e Adolescentes, os números de denúncias aumentam a cada ano. Somente em Goiás, no ano de 2011, foram registradas 2.135 denúncias de violência contra crianças e adolescentes. No ano seguinte, o número subiu para 3.553. Já em 2013, ultrapassou 3.700 denúncias. As principais violências sofridas por esses menores são a física e a psicológica. Segundo esta psicóloga, a criança vítima de violência e maus-tratos muitas vezes se sente responsável pelo castigo e não culpa o agressor. Junto com a surra, junto com a violência física, sempre ela é acompanhada da violência psicológica, sempre de xingamentos. Você não dá conta, você não presta mesmo, você não tem jeito mesmo. Isso tudo vai fazendo com que a criança se perceba como inadequada, como se ela que fosse responsável. A psicóloga explica também que, na maioria dos casos, os agressores são a mãe, o pai ou alguém muito próximo da criança. Em primeiro lugar, a violência física é a mãe, que é quem está ali no dia a dia com a criança. O pai, a gente sabe que quando bate, a violência ela é mais forte, ela é mais, o teor de agressividade ele é maior. Quando um caso de maus tratos é denunciado, geralmente ele é feito nos conselhos tutelares, que averiguam a denúncia e fazem o acompanhamento da família da vítima. Todas essas denúncias, o conselho vai em casa, faz uma verificação para fazer o procedimento, para definir qual será o procedimento de encaminhamento. Um levantamento feito com dados de 83% dos conselhos tutelares de todo o país revela que pais e mães são responsáveis por metade dos casos de violações aos direitos de crianças e adolescentes, como maus-tratos, agressões, abandono e negligência. Os números retirados do Sistema de Informações para a Infância e Juventude do Governo Federal apontam 229.508 casos registrados desde 2009, sendo que em quase 120 mil deles, os autores foram os próprios pais e mães. Quando um caso de maus-tratos e violência física é confirmado, é a Polícia Civil que assume o papel de protetor.
A delegada titular da Delegacia de Proteção a Crianças e Adolescentes de Goiânia relata que, quando são os pais os agressores, a vítima costuma mentir para protegê-los. A criança acaba achando que está apanhando, mas que ela que fez alguma coisa errada, então ela acaba que meio dando razão aos pais. Outras omitem quando percebem que é a polícia que está fazendo essa investigação, por receio de que os pais sejam punidos. O menino Bernardo, de 11 anos, foi encontrado morto e os suspeitos, segundo a polícia, são a própria família da vítima. O pai, a madrasta e uma amiga do casal estão presos pelo assassinato, que teria sido feito com uma injeção letal. Segundo testemunhas, desde a morte da mãe, Bernardo era maltratado pelo pai e pela madrasta. E mesmo com a ciência dos fatos, não houve uma intervenção eficaz do Judiciário. Para a coordenadora do CAU da Infância e Juventude do Ministério Público de Goiás, os motivos de tanta violência são principalmente a desestrutura familiar e a impunidade. O que a gente pode constatar, inclusive através de análises técnicas feitas por psicólogos e assistentes sociais, é que, em virtude da desestrutura familiar, seja ela pela maternidade ou paternidade precoce, ou muitas vezes até indesejada, o que acaba gerando, infelizmente, um senso de irresponsabilidade. E daí decorrem, na verdade, essas ações que muitas das vezes chegam ao ponto extremo e grave de se ceifar a vida de uma criança ou adolescente. O CEVAM recebe e acolhe mulheres e crianças vítimas de violência intrafamiliar. E nós estamos precisando de políticas públicas voltadas para nossas crianças, para que não haja muitas e muitas mortes, muitas e muitas crianças fugindo, e nessa fuga ela encontra o caminho pior. Nós temos dois caminhos a seguir. Numa fuga ela pode encontrar o caminho da droga, da prostituição, por isso nós precisamos de medidas mais emergenciais com as nossas crianças. Nas ruas, a população acredita que a impunidade é a razão de tanta violência de pais contra filhos. Em primeiro lugar, é precisa mudar essas leis. Quer dizer, não precisa mudar as leis, precisa pôr em prática. A lei já tem demais, né? Os faz as coisas e fica por isso mesmo e não tem punição para os seus erros, não tem consequência. Esse casal de irmãos gêmeos de 14 anos de idade está acolhido no CEVAM. Eles saíram de casa após vários anos de agressão. Os dois contam que a mãe batia neles diariamente. O relato dos irmãos comove quando, chorando, eles contam como era a vida dentro de casa. A mãe batia na gente não podia fazer nada contra ela, porque se a gente fosse falar, responder ela vinha pra cima da gente. A gente era como um preso que fazia tudo, fazia o nosso esforço todinho, mas não compreendia nosso esforço. Então a gente queria um pouco de atenção, ela não dava. A esperança de ambos é ter uma vida melhor, longe de casa e da mãe. Vocês não querem voltar para casa? Não. Tudo que a gente passamos veio a lição. Quero ficar lá em casa por causa que eu não quero ser maltratado como era antes. Não quero ser mais tratado como era antes. Para tratar desses assuntos, espinhosos, mas importantes, eu estou recebendo a doutora Laura Bueno, que é procuradora de Justiça, e a doutora Cida Alves, que é especialista em atendimento a pessoas em situação de violência e consultora do Ministério da Saúde, integrante da rede Não Bata, Eduque. Bom, vou começar com a doutora Laura aqui, para ela fazer uma informação para a gente, trazer uma informação, um apanhado de como que anda as nossas crianças no país, no Brasil, que tem... O Brasil, aliás, é um país muito bonito no papel, né? O que tem de lei aqui não é brincadeira, leis especializadas em todos os assuntos, é uma coisa impressionante. Agora, na hora de ir para a prática, é diferente, né, doutora? Seja bem-vinda. Boa noite, Fábio, boa noite, Cida. Olha, infelizmente, eu tenho que dizer que as nossas crianças não andam bem. Infelizmente, o Brasil é um país que, apesar de ter uma boa legislação de proteção à sua infância, não cumpre essa legislação. Seja por parte
do poder público, nós temos muitas omissões do poder público em criar programas de atendimento, em garantir saúde, em garantir educação, e seja por parte das nossas famílias, porque infelizmente o que a gente tem visto são muitos casos de violação dos direitos da criança. Então nós, operadores do direito, todos nós, sociedade civil, organismos governamentais e não governamentais, temos que nos comprometer com a defesa de nossas crianças, porque elas estão pedindo proteção. Olha, eu trabalhei muito, quando eu presidi a CPI de combate à pedofilia no Estado, eu trabalhei muito nesses aspectos. E a gente consegue perceber, e o avanço foi muito tímido, diga-se de passagem, teve avanço, mas foi muito tímido, de 4 anos para cá, mas que não tinha estrutura de proteção a nossas crianças. Vou dar um exemplo para a senhora ver se a senhora concorda ou não. Conselhos tutelares, que são a primeira iniciativa da sociedade na proteção da criança, né? Ou pelo menos deveriam ser. A maioria não tem a mínima estrutura para funcionar. O que pode ser feito? Fábio, pode ser feito muita coisa. Primeiro, o que a lei fala? A lei fala que a primeira coisa que tem que acontecer com uma criança e adolescente é a garantia dos seus direitos. Seja na família, seja na escola. Uma criança com os direitos garantidos, provavelmente ela não vai se tornar um infrator, ela não vai ter problema na rede pública de saúde, ela não vai ter problema na escola. Então, o primeiro sinal é a garantia dos direitos. Para se garantir direitos, você tem que ter uma família estruturada. Para essa família se sentir estruturada e não se tornar agressora, ela também tem que ter uma estrutura mínima de vida, ela tem que ter bom trabalho, condição de saúde, de educação, também dentro da família. Bom, garantidos os direitos, a situação caminha bem. Quando há violação dos direitos, aí essa criança tem que ser atendida e essa família também tem que ser atendida. Para que haja esse atendimento, os órgãos de atendimento têm que ter uma estrutura adequada. Primeiro, conselho tutelar, como você falou. Você, como deputado, acompanhou isso muito de perto e fez um excelente trabalho. Tentou, pelo menos, denunciar. Tinha conselhos tutelares no estado de Goiás que não tinha chamex para fazer uma diligência. Eu vou partir do chamex para não falar de computador, de carro, de combustível para ir acudir a denúncia no carro. Eu recebi eu chamei os conselheiros todos para conversarem e eles falavam isso, olha, lá no meu conselho não tem um chamex para mim fazer uma diligência. A estrutura do conselho tutelar, quem tem que fornecer é o município. É a prefeitura municipal de todos os municípios do país. Nos municípios onde os conselhos têm uma estrutura melhor e os conselheiros são melhores formados, são vocacionados, envolvidos, comprometidos com a causa da infância, a proteção dos direitos da criança é maior. Porque eles têm como atender. Dessa politização dos conselhos tutelares? De jeito nenhum. Porque hoje é vestibular para vereador, né? Fábio, o que eu acho? Sendo muito franca, se um conselheiro tutelar se torna um vereador, ótimo. Se ele foi um bom conselheiro, se ele tinha comprometimento com a causa da infância, a nossa expectativa é que, enquanto vereador, ele vai também fazer a defesa dessa causa lá na Câmara Municipal. Então, até eu não sou contra com a politização positiva. Agora, só que aquilo sirva apenas de trampolim para o cargo de vereador e ele não seja comprometido com a causa, de jeito nenhum. Então, a premissa primeira, o primeiro ponto para que ele seja um bom conselheiro tutelar é o comprometimento com a causa da infância. É o compromisso verdadeiro com aquela causa. Que ele se torne governador do estado comprometido com aquela causa, ótimo. Mas que ele faça um bom trabalho. Mas depois eu vou voltar a falar isso com a senhora, porque eu tenho algumas críticas a respeito disso aí. Deixa eu só trazer a doutora Cida para a nossa conversa também. Doutora Cida, existe um perfil da família, se alguma pesquisa nesse sentido, enfim, de famílias que sofrem o que acontece o abuso contra a criança, a violência contra a criança, ou é algo muito democrático? É muito democrático, infelizmente. Se nós pegarmos hoje os dados da morbimortalidade em nosso país, o que mais mata crianças, adolescentes e jovens não são mais as doenças, os agentes biológicos, a subnutrição, é a violência. E 80% do caso das violências acontece no ambiente doméstico. A pesquisa que nós temos das notificações compulsórias coincidem com a pesquisa do Disque 100. A mãe, como a principal autora da violência, mesmo porque fica sobre ela a responsabilidade do cuidado, depois o pai e a seguir os outros parentes próximos ou conhecidos. Então você veja, é um fenômeno que vai da classe A à classe C. Só que nós percebemos que existem populações que
até por ter benefícios, ficam vulneráveis. Dificilmente um conselho tutelar ou um profissional da rede de proteção faz a mesma intervenção com tanta diretividade numa pessoa de classe alta, a distinção da atuação na classe mais baixa. Então, nós temos que ter a mesma medida, a mesma atenção para as crianças que sejam ricas ou pobres, porque, infelizmente, acontece em todas as classes sociais. Nós estávamos conversando aqui em off, assistindo a matéria, falando sobre o caso que me deixou revoltadíssimo, eu acho que deixou o Brasil todo revoltado, que foi o caso do menino Bernardo, que foi encontrado morto, enterrado, e aí depois agora já todas as investigações, e aí parece que ela assumiu também, está dizendo que não foi a intenção, mas deu uma dose letal no menino, ela é enfermeira, como é que não foi a intenção? Isso aí é, bom, que a madrasta acabou matando o seu enteado, mas já era uma morte anunciada, porque, segundo matérias nacionais, fazia no mínimo 2 anos que o Ministério Público já dizia para o juiz, já dizia, olha, está uma coisa errada, o próprio Conselho Tutelar, o próprio menino procurou o juiz dizendo que queria ser adotado por outra família, enfim, não é, doutora? Fábio, esse caso é emblemático. Por quê? Porque a violência acontecia, essa criança perdeu a mãe, havia uma disputa da guarda dela, da avó materna com o pai. Agora já está levantando suspeita sobre a morte da mãe. O pai recusava deixar essa criança conviver com essa avó materna. Há uma discussão de questão patrimonial da herança dessa mãe, mas que essa criança era vítima de violência, os vizinhos sabiam, a escola sabia, a cidade sabia. Bom, esse caso chegou na Justiça da Infância. Chegou por meio do Conselho Tutelar, que é o órgão que realmente tem que levar essa denúncia. Os vizinhos também têm, porque o Estatuto da Criança e Adolescente fala que é dever de todos garantir a proteção da criança e adolescente. Então, eu como vizinha, eu como cidadã, eu como promotora nem se diga, eu tenho o dever de denunciar. Esse caso é emblemático. E o mais peculiar, a própria criança procurou a justiça para buscar proteção. Doutora, a justiça não foi omissa, não, doutora? Se fosse nos Estados Unidos, essa criança já tinha saído do convívio com essa família há muito tempo. Olha, o que eu acho? Nós temos uma orientação na legislação, e essa orientação que a gente tem que seguir, porque ela tem um fundamento legal e moral e social, que a gente tem que fazer de tudo para manter a criança na família natural. Que o lugar da criança é na família natural. Então, sempre que há uma denúncia, sempre que há um problema, a nossa tentativa é tentar reverter esse problema na própria família, para que essa criança continue convivendo com seus pais, com seus irmãos, etc. Então, há primeiro uma tentativa de manter na família. Esgotada essa tentativa, é que a gente parte para a família substituta. O problema é a justiça, nós, de um modo geral, sabermos esse momento, qual que é o limite dessa tentativa nessa família natural. O que eu acho que aconteceu no caso Bernardo? O caso Bernardo é um caso emblemático porque é um caso extremado. Ele próprio, isso é raro. Eu lembro há uns 10, 15 anos atrás, aqui em Goiânia, em Aparecida de Goiânia, uma criança de 7 anos que procurou o Conselho Tutelar, porque ela apanhava muito. Isso para nós foi uma grande novidade, uma criança comprometida, uma criança preocupada, buscando, dando um grito. Esse caso do Bernardo, ele também foi atrás, isso não é comum. Então, para mim, se houve um equívoco, foi de não ter dado à justiça de um modo geral, não ter dado a dimensão devida, o valor devido a essa denúncia dele próprio. Os vizinhos denunciaram, a promotora instaurou o procedimento, a promotora pediu o afastamento, a promotora agiu corretamente, mas o juiz entendeu por bem dar mais uma chance. O que é compreensível nos termos da lei. Só que mas essa chance não tinha que ter sido acompanhada, não, doutor? Ela tem que ser acompanhada. Não tinha que ter um assistente social, um psicólogo. E nesse caso, particularmente, Fábio, eu acho que diante dos 2 anos que você falou, diante da fala da própria criança, é difícil você julgar um colega ou dizer que ele errou ou não. É compreensível a tentativa de manter na família, que é o que a lei fala, mas o caso já estava no extremo. Poderia ter entregue para essa avó, por exemplo, e tentar reverter, reaproximar depois, mas no momento você tem que livrar a criança do risco.
Você tem que protegê-la, é isso que a lei quer, é proteção. Esse foi o erro. Exatamente. Mas a minha esperança ainda que o Bernardo esteja onde ele estiver, mas que ele sirva de lição para todos nós que atuamos nessa área, para todos os promotores, para todos os juízes, para que esse exemplo do Bernardo não permita que outros casos como esse não ocorram, que sirva de lição para todos nós. Que o que aconteceu com a justiça é o que acontece com todos os profissionais que trabalham na rede de proteção e com a sociedade. Infelizmente, Fábio, a nossa população ainda acredita que violência física, que humilhar a criança faz parte de um modelo de educação. E isso não é verdade. Eu trabalho há mais de 20 anos com crianças vítimas de violência e cada vez para mim é mais claro que existem riscos próprios da violência física que nós não podemos deixar de ver. Se fosse um caso de violência sexual, eu tenho certeza absoluta que o procedimento seria completamente diferente. O conselheiro teria ouvido com mais atenção essa criança, esse caso seria investigado com mais cuidado, mas por quê? Nós acreditamos que a família tem direito de bater e humilhar as crianças, a gente não mexe nesse assunto. Então, você veja, o que nós estamos discutindo na nossa rede de atenção de Goiânia? Critérios de risco. Porque nós vivemos esse dilema que a doutora Laura está falando. Tirar da família é também uma violação da convivência familiar, mas nós precisamos ver qual é o grau de risco. Então, nós estamos trabalhando hoje com 5 critérios básicos que nos ajudem a orientar nesse procedimento. Toda violência é grave, mas se implica de risco de morte e a violência física, já por estudos comprovados desde 95, a violência física, pela natureza do ataque, que é ao corpo, ela implica em um grau de letalidade maior. O que é isso? O risco de morte é maior do que todas as outras formas de violência. Então, o primeiro critério que nós temos de alerta para acompanhamento do caso, existe um risco iminente de morte? Sim, então nossa atenção é dobrada. Um outro elemento que nos ajuda a proceder em relação aos casos, qual que é o grau de vínculo da vítima com o agressor? Quanto mais próximo for o laço de confiança entre a vítima e o agressor, mais cuidados a gente deve ter. Um outro detalhe, a fase do desenvolvimento. Até a década de 90, deputado, nós acreditávamos, principalmente da área da psicologia, que a violência física, as outras formas de violência atingiam um nível de comportamento e afetividade da criança. Hoje, pesquisas da neurociência e da endocrinologia mostram outro quadro muito mais grave do que nós tínhamos até então. Se a violência acontece na fase de desenvolvimento, que vai de 0 a 5 anos, e essa violência é repetitiva, cria-se um grau de estresse na vida da criança que produz um hormônio, que é a cortisona, e esse hormônio altera a morfologia cerebral da criança. A dificuldade não fica apenas no plano do comportamento e das emoções, mas na estrutura cerebral. Para vocês entenderem isso, vamos usar a linguagem da informática. A mudança é no hardware, é na máquina e não no software. A criança que teria condições de um episódio de frustração reagir com mais tranquilidade, ela fica impulsiva. Ou seja, você tem comprometimentos na estrutura cerebral da criança que muda a forma dela reagir. Você veja a gravidade disso. Mas nesses casos não seria importante? Eu sei que existe até por força de lei também, é uma questão nobre você tentar manter a criança no convívio familiar e tudo mais. Mas não seria em casos como esse importante a justiça determinar que a criança fosse afastada do agressor, seja ele pai, madrasta, padrasto, avô, avó, procurasse um ente querido, um ente próximo para criar, se não tem condição, então levar para uma estrutura que possa recebê-la, ou mesmo um pai que não seja adotivo, mas criasse uma estrutura aqui no Brasil de padrinho, de madrinha, como tem em outros países, não seria importante isso, não? Seria. É a forma de nós protegermos nossas crianças. Antes que casos igual o Bernardo ou Isabela Lardoni aconteçam. Você imagina, deputado Fábio, quem está com fome não dá conta de esperar. Quem está sofrendo dor, como aquelas crianças que passaram aqui no depoimento, é terrível esperar. Então, a medida mais prudente é afastar imediatamente o autor da violência
da vítima. E mais, a gente não quer que afaste a criança, não. Nós queremos que se cumpra o Estatuto da Criança e do Adolescente, que o autor da violência que se retire da casa. E não a criança que tenha que sofrer uma mudança de escola. Uma violência em todos os sentidos. Isso. Nós queremos hoje, de forma clara, que o autor da violência saia do ambiente familiar. Fábio, e essa é a previsão da lei. O que a lei prevê? Que a criança que é vítima de abuso, que é vítima de violência, ela possa permanecer no ambiente sem a prática da violência. Para isso, a legislação prevê que o agressor pode ser afastado cautelarmente, ou seja, uma medida liminar do juiz que ele seja afastado do lar. Identificado o agressor, ele é afastado do lar, para que a criança permaneça do lar. E não há regra de que tira a criança do lar onde ela vive. Tá. Na hipótese em que isso não é possível, às vezes tem mais de um agressor, não tem como você desconstruir aquela família, em casos extremos, você pode tirar a criança daquele lar e colocá-la num abrigo, num acolhimento institucional, que é a medida. Agora, não existem tantos hoje, né, não doutora? existem tantos. Os que existem, por isso que eu falei no começo do nosso programa, que há uma omissão muito grande do poder público, porque esses abrigos, eles devem existir para atender essas emergências. E depois da criança estar no abrigo, a gente vai tentar a sua volta à família. Agora, a lei prevê, assim como a lei prevê que é dever das unidades de saúde denunciarem, porque quem primeiro percebe a violência é a escola. Isso quando não são os vizinhos, quando não é a própria família. É a escola e a unidade de saúde. Eu já recebi casos de criança que um dentista que denunciou que a criança chegou com a marca de ferro, de passar a roupa no rosto. Ela foi para o dentista e ele viu essa agressão. E aí ele denunciou. Então, a unidade de saúde percebe, ainda que, às vezes, a própria mãe leva, sabendo da agressão, mente, ou ela tem receio de falar a verdade. E esse profissional, como a doutora Cida falou, ele tem que ser treinado, ele vem sendo treinado para perceber esses sinais. Esses sinais são claros. Só que o profissional que não tem essa formação, ele não percebe, atende como uma lesão qualquer, uma queda do pé de manga. Quantas vezes já chegou na promotoria para mim? O que aconteceu? Não, caiu do pé de manga. Caiu do pé de manga, lesão de fivela de cinto. A marca do cinto no corpo da criança, uma criança de 9 anos, caiu do pé de manga. Isso não é pé de manga. Então, o profissional ele tem que estar preparado para perceber a violação, para saber encaminhar, assim como o Conselho Tutelar, e a estrutura, o poder público, no caso o município, o Estado, a própria União, os programas para reverter. E também, Fábio, que é outro ponto muito importante, esse agressor tem que ser atendido. A resposta criminal, a punição da lei penal não soluciona o problema por si só. É porque ele vai ficar 5 anos preso, vai sair a fazer de novo. Depois ele volta mais agressor do que antes. Ele também tem que ter um atendimento. Um dado muito triste nessa história toda é que, normalmente, o agressor, o autor da violência, foi vítima de violência na sua infância. É muito comum aquele que é vítima de violência reproduzir esse papel no final. Muitos abusadores sexualmente veem nesse sentido. Vítimas de abuso. Então, para a sociedade interessa reverter o quadro na origem. Atender também aquele abusador, garantir um atendimento para ele, nós temos que ter para onde encaminhar. Doutora, a senhora está falando aí que a sociedade precisa participar. Então, a sociedade tem que parar de ter medo de fazer denúncias, de falar, de conversar. Até porque hoje você pode fazer denúncias anônimas, né? A gente estava falando também off que quando é um ambiente mais simples, mais humilde, geralmente tem várias intromissões, né? Então, todo mundo, a vizinhança participa. Agora, quando é condomínio, prédio, etc., mais abastado, vamos dizer assim, o pessoal falou, opa, não intromete não, que você não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com a história. Eu lembro de uma vez que eu estava no Goiânia Shopping, estou fazendo até propaganda aqui, no Goiânia Shopping, eu era recém-casado, não tinha filhos na época ainda, uma mãe e um pai conversando, estava dando bronca na menina, um menino de uns 11 anos de idade, estava dando bronca, olhando, até foram para um cantinho, dando bronca, eu já achei ruim, porque dá bronca na frente de todo mundo, num shopping, centro. E aí eu subi a escada rolante, a mãe puxou o cabelo da menina até lá embaixo, de um jeito, a menina deu um grito, que eu, no impulso, e até o pessoal que estava comigo falou, calma, no impulso eu dei um grito, ó, isso é crime, hein, isso é crime, hein, ó que isso é crime. E a mãe assustou e soltou. Eu no impulso mesmo, foi literalmente no impulso, foi nada programado. Na hora que eu vi que ela estava puxando lá embaixo, isso nunca é educação, gente, peraí, educação puxar o cabelo lá embaixo?
Deputado, e uma coisa... Público? Nem em privado, né, doutor? Nem em privado, quanto mais em público. Deputado, você está tocando num ponto que eu considero crucial. É que as nossas crianças é uma responsabilidade coletiva. A minha filha e o seu filho vão se encontrar algum dia na sociedade. E se eu não cuido dos dois, esse encontro pode ser um encontro de violência. Você falou no começo que as estruturas dos conselhos tutelares, as dificuldades que eles enfrentam, e realmente é grave. E eu acredito que nós temos que ter do Estado uma política de Estado para enfrentar essa realidade que afeta crianças e adolescentes. Deve ser prioridade máxima da gestão pública você acompanhar os casos de violência contra a criança. Hoje, a saúde já mostra que é o mais grave, é o que está matando nossas crianças. Ao mesmo tempo, o cidadão também tem responsabilidade. Eu atendi muitas crianças, principalmente crianças vítimas de violência. E elas manifestam vários sintomas e vários afetos. Uma raiva e uma revolta muito grande em relação à sua situação de violência. Mas à medida que você vai trabalhando terapeuticamente com elas, a gente identifica um outro sentimento muito profundo e desestruturante do desenvolvimento da criança, que é um ressentimento. Ressentimento daquela pessoa que ela depositou confiança, que ela confiou que poderia protegê-la e não a protegeu. E nós somos essa pessoa, somos nós que somos adultos, que tem essa sua capacidade, que eu acho linda, de se indignar, é que vai proteger de verdade as crianças, de quem está as violentando. Quando eu falo isso, doutor, não precisa nem gritar, não. Pega o telefone mesmo, anonimamente, e fala, aqui no meu vizinho aqui, a criança não para de chorar. Eu costumo dizer que é melhor você acionar a delegacia, o conselho tutelar, que são o Ministério Público, e deixar eles lá e descobrir que não é nada, falar, não é nada, não acontece nada aqui, do que daqui a um ano você receber uma notícia que alguém que matou a criança no seu vizinho, e aconteceu uma tragédia na sua rua. Então é muito melhor você acionar literalmente o sistema. Agora, o sistema de segurança também precisa estar preparado, até para não fazer burrada. Né? Fábio, o fato da denúncia ser anônima, isso isenta o denunciante de qualquer risco. E quando a lei fala que é dever de todos, é porque interessa a todos o desenvolvimento sadio da nossa infância. O que nós queremos das nossas crianças? Que elas estudem, que elas cresçam e que elas se tornem cidadãos que contribuam para o bem da sociedade em geral. Não é isso que a gente espera? Então, se eu quero isso, eu tenho que dar a minha contribuição. Agora, se eu me omito, se eu estou escutando uma criança chorando, uma criança sendo espancada, porque você escuta os gritos rotineiros na casa vizinha. Uma coisa é uma criança chorando, outra coisa é uma criança sendo espancada. Todo mundo sabe a diferença. Ou ainda um choro todo dia, um choro repetitivo, um choro que você percebe, gente, isso não é choro de fome, isso não é um choro comum. Você tem que denunciar, é o que você fez, é o que você falou. E quando você, como cidadão, eu te cumprimento. Eu acho um ato de coragem, eu acho um ato de cidadania. Isso é você cumprindo o que a lei determina. Você pode ter uma abordagem mais cautelosa, num shopping ou aonde for. Você pode... Confesso que foi na impulsão. Eu olhei pode e gritei. Dar o grito, mas você está vendo uma criança sofrer. E não adianta, é um ato de covardia. Primeiro, pela compleição física. Um adulto batendo numa criança é um ato de covardia. Porque se alguém muito maior que eu bate em mim, a gente não vai entender que é um ato de covardia. Por que uma criança não é? Uma criança que é indefesa. Então, quando eu pego um telefone, o Disque 100, que é o de denúncias, ou o 127, que é o do Ministério Público de Goiás, e eu falo, olha, eu tenho uma suspeita, está muito estranho, isso vai ser investigado. Aquele profissional, ele tem de receber essa denúncia, saber dar um encaminhamento. É o que a doutora Cida falou, esses profissionais têm que ter uma formação adequada, e isso vem caminhando, vem melhorando, tanto que hoje a gente fala que o número de denúncias aumentou. Não se sabe se o número de violência aumentou, mas como as denúncias aumentaram, ainda bem que aumentaram, pelo menos nós estamos ficando sabendo o que está acontecendo e tentando tomar as providências cabíveis. Doutor, uma coisa que eu vi na CPI também, só para fazer a pergunta para a senhora aqui, quando o assunto é bom, a gente tem que conversar, não adianta. Eu vi na CPI foi a questão, até foi um juiz que era de Jaraguá, esqueci o nome dele agora, me foge, mas é um especialista em combate à pedofilia, fez curso até fora do Brasil, e ele trouxe uma informação que eu achei muito interessante. Ele falou, olha, gente, a gente precisa especializar a nossa justiça para ouvir a criança.
Porque imagina a violência contra a criança. Se você perguntar para uma pessoa casada, chegar para ela, ele contando isso, numa boa ele falou isso, como é que foi o namoro dele com a esposa ontem, ele vai ficar sem graça de contar. Agora imagina você chamar uma criança de 5, 6 anos, botar o primeiro conselheiro para ouvir ela, depois o delegado para ouvir ela, depois o promotor para ouvir ela, depois o juiz para ouvir ela. E sempre perguntando as mesmas coisas, e perguntando. Ela já sofreu a violência, e ainda vai sofrer, por mais bem intencionado que essas entrevistas sejam, e que necessárias sejam para que chegue à conclusão, ela já vai sofrer outras violências. Né? Então ele levantando lá o caso, falou assim, olha, nós precisamos ter pessoas multiprofissionais especialistas. E ele contou lá que ia ser implantado, não sei se já foi implantado, com toda sinceridade, um sistema que tem na Europa, de que o juiz pergunta para a psicóloga pergunta faz a pergunta para a criança na linguagem que a criança vai entender. A gente chama isso de depoimento sem dano. Por quê? O que acontece? Ainda mais quando é abuso sexual. A criança, talvez a primeira denúncia chegue ao conselho tutelar. Quando o conselheiro tutelar ouve aquilo, um relato de abuso sexual, o conselho tutelar fica assustado. E a criança ela vai percebendo que quanto mais ela vai falando, aquilo vai chamando a atenção das pessoas. E a criança, que já é extremamente carente, já é vitimizada, ela vai sentindo que alguém está tendo um olhar de atenção para ela. E ela vai repetindo aquilo e ela vai sendo revitimizada perante o conselheiro tutelar, e depois ela vai perante o assistente social, perante o delegado, o conselho tutelar, o delegado de polícia, o promotor de justiça, o juiz da infância, e ela vai repetindo aquela história e vai sendo revitimizada. O que hoje existe no Brasil de experiência, Goiás já foi implantado também aqui pelo judiciário, eu não sei bem como é que está funcionando em Goiânia, é o que chama de depoimento sem dano. Seria um único depoimento, por meio de um intérprete. O juiz não perguntaria diretamente para aquela criança, até porque às vezes existem promotores e juízes que têm alguma habilidade para lidar com essa criança, mas muitos não têm, é da natureza, é difícil esse relacionamento. Então, o juiz, no depoimento sem dano, essa criança é ouvida uma vez, esse depoimento é gravado e guardado no processo, ela não precisa ser ouvida várias vezes. E ela é questionada por meio de um profissional que a gente tem na lei, seria o intérprete, mas o intérprete da linguagem dela seria o assistente social ou o psicólogo. Aí o juiz faz a pergunta, às vezes de uma sala distante, para a criança que está no ambiente lúdico com aquele profissional. O juiz faz a pergunta no ouvido do assistente social, ele reproduz a pergunta numa linguagem acessível e compreensível para aquela criança, a criança narra o fato e aquilo é arquivado, aquilo entra para o processo, aquela é a prova do processo, sem que essa criança fique exposta mais de uma vez aos olhares de cada um que faz o seu julgamento próprio, a sua interpretação daquele ato de violência. No caso de violência, sem ser violência sexual, não seria necessário também um testemunhal dessa forma, não? Talvez, eu acho que se você conseguir... Eu vou contar uma criança de 5 anos contando que está apanhando do pai e da mãe, sofrendo um abuso. E às vezes, deputado, essa criança é chamada a fazer esse depoimento da presença do agressor. Às vezes, na audiência, o pai fica lá. Às vezes, o advogado ou mesmo o promotor não pede para tirar. Não, vamos ouvir a criança, mas longe desse agressor, porque ela tem dificuldade. E a gente não pode esquecer que se o agressor é alguém da família, há um vínculo de afeto ou mesmo de temor. Essa criança tem medo de falar a verdade perante aquela pessoa, aquele agressor. Ou ela tem medo. Nossa, eu vou falar aqui, chegar em casa, eu vou apanhar. E às vezes a justiça não consegue protegê-la mesmo e ela é vítima de nova violência. Deputado, eu concordo com o posicionamento de que a gente tem que ter medidas de cuidado para todas as formas de violência. Eu acho interessante como as pessoas acham naturais mostrar feridas e cicatrizes de quem foi vítima de violência física e não tem um cuidado como tem, por exemplo, quando a vítima é abusada sexualmente. O corpo foi ferido. Para a criança aquilo ali é doloroso. Então, o mesmo procedimento que deve ter de cuidado na escuta judicial com a criança que é vítima de violência sexual deve ter para todas. E eu queria falar um pouquinho no que estava sendo discutido sobre estratégias de escuta de criança. Hoje tem uma discussão no cenário nacional. A proposta é que faça um consenso nacional, porque tem instituições que não concordam com esse procedimento, tem instituições que concordam, mas independente de qual modelo, aí é uma reflexão que eu faço para os colegas psicólogos, porque uma das dificuldades para a instalação
desse procedimento como um procedimento nacional foi do Conselho Federal de Psicologia, que discordava. Eu discordei desse posicionamento do Conselho Federal. Eu acho que nós temos que assumir a responsabilidade como profissionais de proteger, criar um tampoume mesmo entre essa relação dura que existe na justiça com a criança. E se é o psicólogo, se é o assistente social que vai fazer isso, melhor. Nós temos mais condições do que a criança para poder responder perguntas como você citou, detalhes, né, do corpo do outro, detalhes de como foi a relação sexual. Para a criança isso é muito vergonhoso, como para a mulher adulta é, você ir na delegacia e ter que falar dessas práticas. Mas quando eu falo isso, até para fazer a pergunta, né? Porque por mais bem intencionado que o juiz seja, ou o promotor, ou o próprio delegado, poxa, vamos botar os delegados. O delegado é acostumado ao quê? A ver bandido de todo tipo de espécie, né? A ter que ser firme, duro, e é o que a sociedade espera dele mesmo, firmeza, dureza para tratar. E com criança vai ser duro? Vai ouvir? Uma criança que já vem totalmente arrebentada emocionalmente, né? E vai ouvir. Então, assim, eu acho, o que eu quero dizer é o seguinte, né? A sociedade em si tem que estar preparada para denunciar, para falar, para participar, né, para agir, mas o sistema de segurança nosso, o sistema judiciário nosso tem que estar preparado também para agir quando for necessário, quando for acionado, né, para que outros casos como o do Bernardo não volte a acontecer. Né? Nós não queremos criança morta mais, gente. Morta não queremos morta de qualquer jeito. Nenhum, mas ainda mais morta por pai, com participação de pai, com madrasta, que querendo ou não, deveria assumir a maternidade ou um afeto de tia, de proximidade, não sei, enfim. Agora, tem outras medidas que nós deveríamos tomar, como programas mesmos de prevenção. Você perguntou se existem diferenças de famílias, né, em relação à violência. Ela acontece em todas as classes, mas existem formas diferentes das famílias construírem vínculos. Tem famílias que agridem fisicamente os filhos, usam um método equivocado, que é o castigo físico, mas tem um laço afetivo positivo com a criança. Então, os graus de violência nesses casos, eles não são tão severos. Implica em risco, principalmente do comprometimento do vínculo afetivo, mas não é igual aos casos em que a construção do vínculo entre pais e filhos é de hostilidade. Naquela situação do Bernardo, estava claro uma relação de hostilidade. Nesses casos, a violência tende a ser muito severa. É queimadura, é espancamento, é esganadura. Então, tem, inclusive... Mas no caso do Bernardo, por exemplo, uma família que recebia ele aos finais de semana, vizinho, pai de um colega de escola, disse que ele passava fome. Então, que ele pedia comida. Isso. E aí ele é filho de um médico cirurgião. O grau de hostilidade dos pais para o filho era altíssimo. Existe já na Inglaterra, na Austrália, um programa, da mesma forma que nós avaliamos o grau de risco da mãe ao conceber um filho, se ela tem diabetes, se ela tem pressão alta, eles fazem um acompanhamento dessa família e se existem nesse contexto familiar essa dificuldade de vinculação, de afetividade, se tem uma história pregressa de casos de violência, essa família, essa mulher é acompanhada num programa específico. Você veja o grau de cuidado, ou seja, aquela mulher ou aquela família que tem uma história que implica em risco, ela é cuidada para que o vínculo com o filho seja cuidado. As outras famílias, se percebe que tem dificuldades nesse plano de compreensão de práticas educativas, aí faz um trabalho pedagógico, de cuidado, de orientação. A outra família, de tratamento. Então, nós precisamos, e é um projeto, é uma ambição, eu acho que de todos que querem erradicar os castigos físicos no país, de nós, na saúde pública, implantarmos algo que eu chamo de pré-natal afetivo. A gente pega a família, cuida, orienta sobre os cuidados físicos, como amamentar, mas nós não orientamos os pais e as mães de como cuidar e quais práticas promovem a saúde mental da criança e quais práticas prejudicam. O castigo físico, a humilhação, a prática de bater para educar não é promotora de saúde. Mas eu acho que a gente pode, depois eu vou passar para a doutora
Laura, eu vou encerrar, o pessoal já está pedindo para iniciar o programa, mas a senhora falou da Inglaterra, e a Inglaterra é um exemplo nesse caso, mas aí é um sonho, então parece até inatingível para nós do Brasil, porque a Inglaterra eles têm profissionais, assistente social, psicólogos, que acompanham a vida da criança, do nascimento dela até ela se tornar um adulto, até ela se tornar um adolescente. Vão uma vez por mês responder simples questionários, quanto que está pesando, tal, aquele acompanhamento, né? Que aí você vai ver que vai ser difícil você ter uma geração com tanta gente ruim no futuro, dando errado como na Inglaterra. Pois não, deputado, mas só um pouquinho. Aí eu quero pedir sua parceria. Pois não. Vamos trabalhar nessa história. Vamos implantar aqui no estado, aqui em Goiânia, o pré-natal afetivo no nosso sistema público de saúde? Porque o que eu puder fazer, conta comigo, ainda mais com criança. Ainda mais o Fábio, que foi num shopping, se indignou e tentou corrigir uma mãe. Presidi CPI, e que até hoje, e quem mexe, a doutora deve saber melhor do que eu, e quem mexe com combate, fica até um pouco... Desculpa, até perturbado. Fica, a gente sofre. Só para vocês terem uma ideia, eu estudei muito isso aí, o FBI, a equipe que faz esse tipo de investigação nos Estados Unidos, eles trabalham 6 meses do ano e outros 6 meses, um mês sim, um mês não, né? Eles pegam folga e acompanhamento psicológico. Para eles não ficarem... Não surtar. Porque o negócio é tão violento, tão agressivo, tão animalesco, que você... Eu já não estava deixando ninguém chegar perto dos meus filhos. Mas a gente fica. Eu não quero saber se ninguém nem tosca perto dos meus filhos. Mas a questão que eu acho que tem que ficar, para todos que estão nos assistindo, a gente tem que combater essa tolerância que todos nós temos, de um certo modo, com a violência. Essa tolerância de achar... A gente não chegou a aprofundar a discussão sobre a lei da palmada. Essa tolerância que pode se corrigir, porque está no ambiente familiar, eu posso corrigir meu filho da forma como eu quero. Não pode. A questão, e você fala que nós estamos longe do ideal, que é diferente da Inglaterra, mas no Brasil nós temos muito afeto. O brasileiro é muito afetuoso, as famílias são afetuosas. Diferente dos ingleses, com todo respeito aos ingleses. Então é isso que a gente tem que reforçar. Uma criação por meio do diálogo e não da violência. Essa correção, evitando o castigo físico. Você vai ter uma criança mais autônoma, com autoestima mais elevada. Uma criança que tem autoestima mais elevada, ela se protege mais, ela tem mais segurança para lidar com qualquer conflito, seja na escola, seja no trabalho, futuramente. Então, essa tolerância que tem que ser combatida. No passado, para você ter uma ideia, no Brasil colônia, se admitia que o marido corrigisse a esposa, inclusive com castigo físico. Brasil colônia, pouco mais de 100 anos. Então, eles falavam, mas a gente não pode interferir na família. Como não? Em relação ao castigo, à correção, à agressão física para corrigir. Você não educa com violência. A criança que ela sofre a violência, ela entende que a violência é um meio que ela tem para resolver os seus conflitos. Ela vai multiplicar essa violência. Então, o diálogo. É difícil, tem hora que a criança é complicada. Ninguém falou que é fácil. Ninguém falou que ser pai é fácil, que ser mãe é fácil. E outra coisa, é uma escolha. É uma escolha. Você pode escolher não ser pai ou mãe. Mas se você escolheu ser pai ou mãe, você eduque com seriedade, com paz, com afeto, com diálogo, sem violência. E existem pessoas para te orientar como agir assim diante dos seus conflitos. Eu não estou dando conta. Procure ajuda. Alguém vai ajudar. Seja na igreja, seja no psicólogo, seja na comunidade, nos amigos, família, na família. Alguém te ensina. Não precisa agredir. Eu acho que se todos nós nos unirmos nesse sentido, prevalecendo o diálogo, nós teremos adultos saudáveis. Ok, infelizmente o nosso tempo estourou, mas se as duas doutoras concordarem, a gente voltar a falar, porque eu quero discutir conselho tutelar aqui, não tem nada contra o conselho, porque eu conheço muita gente boa. Eu só acho que nós não podemos politizar demais o processo de escolha. Eu acho que, no mínimo, quem deveria ser escolhido tinha que ser profissionais da área, no mínimo. Com formação pretérita, né? Exatamente. Cursos. Que seja eleitoralmente, que eu acho que isso é uma forma até bonita de se fazer, mas que sejam pessoas que tenham um histórico de serviço com criança e formação, enfim. É uma discussão que eu gostaria de fazer um dia. Mas eu quero agradecer muito aqui a doutora Cida Alves, ela que é especialista em atendimento a pessoas em situação de violência e consultora do Ministério da Saúde, integrante da rede Não Bata, Eduque. Não faça violência, eduque. Doutora Cida, obrigado pela participação.
Eu que agradeço. É a segunda vez que eu venho na Fonte TV. Há um ano atrás eu estive aqui divulgando o 18 de maio. Vocês contribuem muito com essa discussão, eu quero agradecer. E queria falar um pouquinho com o pessoal que está me escutando em casa. Nós somos tão cuidadosos como pais para escolher a escola que a nossa criança vai frequentar, para os amigos que ele vai ter. Por que nós não somos cuidadosos na escolha dos métodos educativos? Vamos escolher o melhor, e o melhor não é o castigo físico, não é a humilhação. Da mesma forma que a amamentação já está provada que aumenta a inteligência das crianças, não bater, não humilhar, aumenta a inteligência, aumenta a imunidade da criança, ela é menos vítima de doenças. Então vamos cuidar e oferecer para nossas crianças o melhor. Até porque você tirar o videogame uma semana e bater 5 minutos, a criança escolhe bater 5 minutos. Ou seja, ela não... Sem dúvida. Não é boba, é esperta, chora um pouquinho. Então, ou seja, às vezes um outro tipo de educação vai surtir mais efeito do que a própria violência. Bom, doutora Laura Bueno, procuradora de Justiça, obrigado pela participação. Fábio, eu que agradeço, cumprimento a vocês pela iniciativa. Esses temas eles têm que ser debatidos. Porque em programas como esse, o cidadão assiste, pensa, reflete, busca mais orientações para afirmar a sua posição. O que eu quero deixar de recado no final é justamente para que não sejamos tolerantes com a violência. Façam as denúncias, existem os caminhos próprios para isso. Queira para os filhos dos outros o mesmo que você quer para os seus filhos. Você não quer os seus filhos sofrendo, padecendo. Então, se você vê uma criança sofrendo, queira para ela o bem que você quer para o seu. Denuncie. Bom, teve um caso recente, se eu não me engano, no Mato Grosso, de um pai que pegava uma menina e batia na rua. Uma menina de 6, não, até mais velha um pouquinho, que ela até segurava pela perna e batia. E é o vizinho que filmou. É o vizinho que pegou a câmera, filmou e levou para a polícia. Nessa filmagem que rodou o Brasil todo, eu lembro da criança mais nova, um nenenzinho de 2 anos, uma menininha que ia na frente do pai com a mãozinha, assim, tentando fazer o pai parar de fazer. Uma menininha de 2 anos. Ou seja, por que eu quero chegar a essa conclusão? Esse pai só parou de fazer a violência porque o vizinho, uma vizinha, era uma senhora aposentada, aliás, até corrigir, que teve a coragem de pegar a câmera e filmar e levar para a polícia. Ele foi preso no mesmo dia. Por que eu estou falando isso? Participe. Você tem a obrigação, sim, de cuidar das nossas crianças. Gostei muito que a doutora Cida falou, porque se a gente não cuidar delas, elas vão se encontrar conosco no futuro. Elas vão se encontrar com as nossas famílias no futuro, mesmo que você seja o mais certinho dentro de casa. Se você não ajudar na criança do seu vizinho, ela vai encontrar com seus filhos ou com você mesmo no futuro. E talvez esse encontro não seja tão positivo como você espera. Que Deus te abençoe e que te leve a refletir sobre isso que a gente falou hoje. Boa noite.